No vídeo de hoje vamos explorar o significado do casamento de Oséias com uma prostituta. Vamos ver como esse evento pode nos ensinar sobre o amor de Deus e sobre o seu relacionamento com o seu povo. Para saber mais sobre esse assunto, não deixe de assistir ao vídeo até o final. Por que Deus disse a Oséias que se casasse com uma prostituta? Oséias recebeu instruções para se casar com uma prostituta, o que era tão chocante naquela época quanto é agora. No livro de Oséias, capítulo 1, versos 1 e 2 está escrito: Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: Vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Era uma época próspera e pacífica. Oséias foi um profeta de Deus na Bíblia. Seu livro é o primeiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. O período em que Oséias pregou corresponde ao reino dividido. Após os dias de Davi e Salomão, o povo de Deus entrou em uma guerra civil e dividiu-se em dois. Sua ocorrência foi aproximadamente 250 anos depois do tempo do rei Davi, e cerca de 650 anos após Israel ter entrado pela primeira vez na terra que lhe foi prometida. Oséias foi um dos profetas mais longevos da Bíblia. Durante o longo reinado do rei Jeroboão II, Israel alcançou níveis de independência e riqueza sem precedentes como resultado direto do sucesso da nação em várias guerras militares. Sua ocorrência foi aproximadamente 250 anos depois do tempo do rei Davi, e cerca de 650 anos após Israel ter entrado pela primeira vez na terra que lhe foi prometida. No entanto, à medida que a prosperidade de Israel crescia, o tecido moral de sua sociedade se desmoronava. Havia uma cultura generalizada de corrupção e decadência moral. Israel começou a atribuir os feitos de Deus a Baal e a adorar deidades pagãs. Os israelitas abandonaram seu pacto com Deus e deixaram de obedecer às suas leis. Em Oséias 8, verso 1 está escrito: Ponha a trombeta em seus lábios. Como uma águia, o inimigo vem contra a casa do Senhor, porque eles violaram meu pacto e se rebelaram contra minha lei. Eles abandonaram sua fé em Deus e buscaram associação com outras nações. Aos olhos do Senhor, a adoração de ídolos e a infidelidade de Israel equivaliam ao adultério espiritual. As pessoas estavam preocupadas apenas com seu próprio prazer e haviam perdido todo o interesse em conceitos como justiça e retidão, em favor da anarquia e ilegalidade. Havia fraudes financeiras, subornos, corrupção, e até mesmo o sistema judiciário estava contaminado. Não havia justiça nos tribunais a menos que os juízes fossem subornados. Apesar de esse evento ter ocorrido há 2.700 anos, há notáveis semelhanças com a civilização do mundo ocidental atual. Na verdade, os adoradores do templo de Betel e Samaria mantinham relações com prostitutas e prostitutos na crença errônea de que isso convenceria Deus a abençoar suas colheitas. Ainda pior, eles construíram um bezerro de ouro em Betel, o que era uma clara violação dos mandamentos de Deus que proíbem imagens esculpidas. Se Deus tivesse decidido começar de novo com um novo povo em vez de lidar com eles, ele teria o direito de fazê-lo. No entanto, ele estava comprometido com o povo de Israel. Ele estava determinado a manter o pacto que havia feito com eles. No entanto, ele não podia ignorar o comportamento deles e fingir que não estava acontecendo. A primeira coisa que Deus disse a Oséias era relevante para sua própria vida. É assim que Deus geralmente trabalha. Oséias pode ter preferido que Deus lhe desse uma mensagem sobre outra pessoa. No entanto, antes que o profeta pudesse falar à nação, ele primeiro precisava ouvir a Deus pessoalmente. A palavra que Deus tinha para Oséias não era fácil. A Oséias foi dito que tomasse como esposa uma prostituta. Por quê? Porque o povo da nação havia cometido um sério ato de adultério ao virar as costas para o Senhor. Através de seu comando a Oséias, Deus dá vida a uma imagem coerente usada em todo o Antigo Testamento. Nesta imagem, o Senhor é o esposo de Israel, e sua atração apaixonada crônica por ídolos era como a luxúria de um adúltero. Seu povo era tão infiel quanto uma prostituta. Através dessa ilustração clara, temos uma ideia de como nossa idolatria e desprezo pelo Senhor devem fazer Deus se sentir. Quando colocamos qualquer coisa à frente do Senhor, isso o fere da mesma maneira que a infidelidade fere o cônjuge inocente em um relacionamento adúltero.
Ao ordenar a Oséias que tomasse uma esposa prostituta, Deus colocou Oséias no lugar onde ele poderia sentir o que Deus estava sentindo. E não era uma sensação boa. Para simbolizar o adultério de Israel com Yahvé de maneira metafórica e impactante, Oséias se casou com uma prostituta. Gomer, a esposa de Oséias, era cronicamente infiel. Ela ficou grávida, e Deus ordenou a Oséias que desse aos seus filhos nomes proféticos que falassem do julgamento do Senhor sobre Israel. Oséias obedeceu a Deus e se casou com Gomer, e logo tiveram um filho. Deus disse a Oséias para chamá-lo de Jezreel. Na época bíblica, os nomes tinham significados. No hebraico original, Jezreel significa Deus dispersa. Deus advertiu a Israel que seriam dispersados nos julgamentos vindouros. A menos que o Senhor o ordenasse, podemos ter certeza de que Oséias nunca teria se casado com uma prostituta. Sua obediência ao seguir uma diretriz tão desafiadora foi impressionante. Gomer não abandonou sua profissão de prostituta depois de se casar com Oséias, como veremos mais adiante. Não foi que Oséias encontrou uma mulher em decadência e, por meio do amor e da bondade, a redimiu à virtude. Ele se casou com uma prostituta, provavelmente com a vã esperança de que ela se arrependesse de sua imoralidade e se comprometesse exclusivamente com ele. É muito provável que ela tenha dado todas as indicações de que estava comprometida com Oséias. Mas depois de algum tempo, e com sua vida em um lugar difícil, voltou à prostituição. Pode ter sido simplesmente o tédio. Talvez tenha sido um sentimento de abandono. Talvez tenha sido por necessidade. Lamentavelmente, compartilhamos as mesmas razões inexcusáveis em nossa idolatria quando preferimos outro Deus em vez do Senhor Deus. Historicamente, a prostituição é geralmente citada como a profissão mais antiga. De fato, sempre foi uma maneira comum de ganhar dinheiro, mesmo nos tempos bíblicos. Segundo a Bíblia, a prostituição é um pecado. Em Provérbios capítulo 23, versos 27 e 28 diz: porque a prostituta é uma cova profunda e a mulher adúltera, um poço estreito. Como um ladrão, ela fica à espreita e multiplica os infiéis entre os homens. Como esses dois mundos poderiam se misturar e se tornar um só? Bem, essa seria uma lição que ensinaria a muitos ao longo dos séculos. Além das advertências divinas, a região testemunhou 2 desastres naturais de proporções assombrosas. Era como se o próprio Deus estivesse clamando pela atenção do povo por meio desses cataclismos. Estes eventos transcenderam a mera ocorrência de terremotos. Eles eram manifestações poderosas da vontade divina. Agora, imagine o que os vizinhos de Oséias pensaram diante de sua inusitada ação. Um jovem profeta casando-se com uma mulher de reputação questionável e declarando: "O Senhor me ordenou fazê-lo." Naturalmente, seus amigos e conhecidos devem ter questionado essa extraordinária decisão, imaginando qual seria a verdadeira história por trás dela. Contudo, a verdade é que Deus realmente instruiu Oséias a tomar essa medida incomum. Como resultado, Oséias emergiu como o profeta enviado por Deus à nação de Israel, representando a última chance de advertência divina. Seu objetivo era alertar o povo sobre as consequências iminentes, caso não se arrependessem e não voltassem ao caminho da retidão, forçando Deus a agir de maneira drástica em resposta à sua recusa em se reconciliar com ele. Oséias capítulo 1, versos 6 ao 9 está escrito: Depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: Ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não o perdoarei. Mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor seu Deus, o salvarei. Porém não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez, e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias: Ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Como Gomer não renunciou à sua prostituição, pode haver uma cruel ironia no nome Lo-Ami. Talvez a criança em questão não fosse realmente filho de Oséias, mas de outra pessoa. A mensagem que Deus tinha que entregar a Israel através de Oséias era bastante séria. Mas Deus também fez com que Oséias tivesse que vivenciá-la. Através do profeta Oséias, Deus afirma que Israel o abandonou para se entregar à prostituição, ao vinho e ao vinho novo, deixando claro que tanto homens quanto mulheres cometiam adultério com prostitutas cultuais na adoração de falsos deuses. Gomer era um símbolo apropriado devido à natureza da idolatria que o povo estava praticando. Seu adultério espiritual estava resultando em adultério físico real. Oséias diz que Deus removerá os nomes dos Baalins da boca de Israel e a desposará para sempre em justiça e retidão, em amor e misericórdia.
Em muitos lugares da Bíblia, o conceito de adultério e prostituição é usado como metáfora para caracterizar as pessoas infiéis ao Senhor. Um número significativo de profetas retratou o povo como espiritualmente infiel ao Senhor a quem pertenciam. No Novo Testamento, é usada a linguagem semelhante. Apocalipse 17:2. Aqueles com os quais o rei da terra cometeu atos de imoralidade, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Apesar de Deus ter prometido julgamento, os dias de julgamento não durarão para sempre. Após o dia do julgamento, haverá um período cheio de bênçãos, prosperidade e abundância. Oséias 1:10 e 11 diz: Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: Vocês não são o meu povo, ali ele dirá: Vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico, como será grande esse dia, o dia de Jezreel. Deus cumprirá a promessa de Loami, mas o julgamento não durará para sempre. Israel voltará um dia ao Senhor e será chamado novamente de filhos do Deus vivo. Essa tragédia conjugal na vida do profeta Oséias é usada como pano de fundo para que Deus ensine a tremenda lição de seu amor pelo seu povo. Deus nos ama com um amor infinito. Oséias teve uma vida de profundo sofrimento, com dias sem sol e noites sem sono, porque sua esposa Gomer foi infiel a ele e planejava voltar ao seu antigo modo de vida. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que se afastar do Senhor não é uma grande preocupação. Mas a história da vida de Gomer após sair da casa de Oséias revela que é mais difícil do que ela jamais poderia ter imaginado. Para ajudar sua mãe, Oséias apelou diretamente aos seus filhos. Observe a dolorosa partida de Gomer. Oséias 2, verso 5 diz: Porque sua mãe se prostituíra. Aquela que os concebeu agiu vergonhosamente, pois disse: Vou atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu azeite e minha bebida. Quase como em um filme, posso imaginar o dia em que Gomer partiu, sua mala estava pronta para partir. Ela nem se despediu das crianças. A maioria das pessoas se afasta do Senhor porque anseiam pela satisfação de suas necessidades básicas e desejos em seus corações, e erroneamente acreditam que podem encontrar essas satisfações no mundo. O diabo é astuto. Ele pode convencer as pessoas de que, se o seguirem e se aventurarem no mundo, serão felizes. Mas a dura realidade é que não se pode encontrar uma alegria duradoura ao virar as costas para o Senhor. O mundo não oferece a verdadeira alegria. A queda de Gomer. Este é o início dos problemas de Gomer. Quando ela voltou à sua vida de prostituição, tudo a princípio parecia estar indo muito bem para ela. No entanto, vamos descobrir que ela estava seguindo um caminho na direção errada. Oséias lutou por Gomer o tempo todo. Deus também luta por seus filhos maravilhados a cada passo. Conforme a situação em sua vida continuava se deteriorando, Gomer tomou a decisão de voltar para seu primeiro marido. Ela disse: Voltarei para Oséias. Quando vivia com ele, as coisas iam muito melhor para mim. A desesperança de Gomer. A celebração chegou ao fim. A ansiedade começou a aparecer, as preocupações se intensificaram e em seguida os sentimentos de arrependimento. Oséias 13 está escrito: O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: Vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: Por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifícios ou colunas do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Este incidente reflete a atitude de Jesus Cristo ao perdoar, restaurar e oferecer uma nova vida de liberdade à mulher pega em adultério. Este evento reflete a postura de Jesus Cristo quando perdoa, restaura e oferece uma nova vida de liberdade à mulher. Oséias também anuncia como Jesus Cristo redimiria um dia um mundo pecador, pagando o preço com sua própria morte na cruz. O livro profético nos assegura que o amor de Deus por nós é interminável e inalterável. O amor de Yahvé é eterno.
Sua fidelidade é duradoura. Ao contrário do amor humano, que pode prometer solenemente fazer algo e depois não cumprir a palavra. Mesmo em nossa infidelidade, Deus nunca deixa de nos amar e valorizar, e sempre nos abre um caminho para nos reconciliarmos com Ele. Não é surpreendente então que Oséias signifique que Yahvé resgatou ou salvou. Em hebraico é o mesmo nome que Josué. Tanto Oséias quanto Josué estão relacionados ao nome Yeshua, que significa salvar, que em português é Jesus. Deus decidiu dar uma lição a toda a nação através da vida de Oséias e sua esposa Gomer. Era possível que Oséias dissesse ao seu povo: vejam, vocês se prostituíram com todos os tipos de deuses pagãos, assim como Gomer se prostituía com outros homens. No entanto, Deus ainda os ama e os perdoou, assim como eu perdoei a Gomer e agora estou casado com ela. De acordo com a observação de um comentarista, seu afeto por ela era um belo equilíbrio de ternura amorosa e julgamento severo. Me resulta difícil conceber um enfoque mais dramático para transmitir a profundidade do amor de Deus por nós e como Ele nos redime de nossa infidelidade para com Ele. Se um marido perdoa uma mulher adúltera e a traz de volta para casa, não é um ato fácil. O que a Bíblia diz sobre o adultério? A palavra adultério está etimologicamente relacionada com a palavra adulterar, que significa piorar a qualidade de algo adicionando outra substância. O adultério é a adulteração do casamento ao adicionar uma terceira pessoa. Um relacionamento adúltero é aquele em que uma pessoa casada voluntariamente mantém um relacionamento com alguém que não é seu cônjuge. Você está falhando com seu compromisso com Deus? A própria Bíblia começa com um grande casamento. Gênesis 2:24 diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Oséias poderia ter julgado sua esposa com muita severidade sob a lei da antiga aliança dada ao antigo Israel durante a teocracia, onde a punição pelo adultério era a morte. Levítico 20:10. O homem que adulterar com a mulher de outro, adulterando com a mulher de seu próximo, certamente será morto, o adúltero e a adúltera. É importante notar que a punição era a mesma para ambas as partes envolvidas. Não havia critério duplo que permitisse escapar à infidelidade de um homem. Ele era punido junto com a mulher. Às vezes as pessoas esquecem seu primeiro amor e, ao fazê-lo, se tornam adúlteras. Provérbios também descreve o caráter de um adúltero. Provérbios capítulo 7, versos 22 e 23. De repente, a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um insensato indo para a punição na prisão. Até que uma flecha lhe atravessou o fígado, como um pássaro que se apressa para a armadilha, sem saber que isso lhe custará a vida. Finalmente, o escritor de Provérbios chega a esta conclusão terrivelmente sombria sobre o adultério. Muitas das vítimas que ela derrubou, seus mortos são uma multidão poderosa. Sua casa é um caminho para a sepultura que leva às câmaras da morte. A leitura das advertências de Provérbios deveria inspirar temor no coração de todos. Embora a punição da lei do Antigo Testamento para o adultério parecesse severa, as consequências espirituais são ainda mais graves. A história de Oséias e Gomer é uma imagem inesquecível do amor interminável de Deus pelo povo de sua aliança. O amor interminável de Deus é um tema constante em toda a Bíblia. Existem inúmeras ocasiões para expressar gratidão e apreço pelo amor inquebrantável do Senhor ao longo do livro dos Salmos. Salmos 36, verso 5. Tua benignidade, Senhor, chega até os céus, tua fidelidade até as nuvens. Salmos 13, verso 5. Mas eu tenho confiei no teu amor. Meu coração se alegrará em tua salvação. Um dos exemplos mais surpreendentes de amor inabalável na Bíblia está presente no livro de Oséias. Por mais terríveis que fossem os atos de sua esposa, Oséias a perdoou. Romanos 8, 38 e 39 nos lembra: porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o fiel redentor de nossos parentes. Ele é o profeta que recupera sua noiva desviada. Ele é o pai que pacientemente espera seu filho perdido. Desde o início dos tempos, os destinatários de sua graça, de sua misericórdia sempre renovada e de seu amor eterno têm sido pecadores que não o merecem e que tendem a se afastar do caminho certo e fazer o mal. Lemos algo que também deveria nos encher de esperança. Oséias 2, versos 19 e 20 diz: Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa.
Eu a tratarei com amor e carinho e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. As palavras de Deus para o antigo Israel devem nos encher de esperança hoje. Embora seja muito difícil, devemos nos ver em Gomer. Embora seja errado se prostituir, Deus é capaz de perdoar aqueles que se entregam a essa imoralidade. A Bíblia registra o uso de uma prostituta chamada Raabe para cumprir seu plano. Porque ela obedeceu, ela e sua família puderam receber recompensas e bênçãos como resultado. No Novo Testamento, uma mulher que tinha a reputação de ser imoral e pecadora encontrou a oportunidade de servir Jesus enquanto ele estava hospedado na casa de um fariseu. A mulher reconheceu Cristo pelo que ele é e então se apresentou com um frasco caro de perfume como presente. A mulher chorou enquanto expressava sua dor e arrependimento diante de Jesus. Em seguida, derramou perfume sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Quando os fariseus criticaram Jesus por aceitar esse ato de amor da mulher pecadora, ele os repreendeu e aceitou a adoração da mulher. Por causa de sua fé, Cristo perdoou todos os seus pecados e ela foi recebida em seu reino. Para que Oséias compreendesse as emoções que Deus sentia, Deus o fez passar por uma experiência verdadeiramente única. Muitas vezes, Deus prepara um profeta por meio de seus relacionamentos ou da falta deles. Deus disse a Jeremias que não se casasse porque teria que dizer a Judá que Deus também estava solteiro. Por estar solteiro, Jeremias experimentou o vazio que Deus sentia quando Israel estava ausente de sua vida. Ezequiel sabia que sua esposa morreria, mas ele não deveria lamentar por ela, para mostrar a Judá que Deus também havia sofrido a perda de sua esposa. Da mesma forma, Deus ensinou a Oséias como ele se sentia, dando a ele algumas instruções peculiares relacionadas à sua situação matrimonial. Oséias a encontrou e a trouxe de volta para casa. Depois ele a cortejou e recomeçou sua vida com ela como sua esposa novamente. Observe a seguinte frase: ela não sabia que eu lhe havia dado grãos, vinho novo e azeite. Ela supunha que tudo isso vinha de seus amantes. No entanto, suas bênçãos realmente vinham de Deus, canalizadas através de Oséias. É interessante notar que as últimas palavras de Deus em Oséias são uma súplica emocional muito terna, na esperança de que Israel se arrependesse e permitisse que ele adiasse o julgamento que deveria executar. No entanto, devemos reconhecer que Oséias não conseguiu reconciliar Israel com Deus. Suas mensagens foram ignoradas, e Deus foi forçado a julgar o povo, como havia prometido. A Assíria os derrotou e exilou em 721 a.C., e eles nunca mais retornaram. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, e que Deus te abençoe.